Olá, bem-vindos. O meu nome é José Paulino e estamos em Frequência Académica, o podcast do ISEC Lisboa. O nosso convidado de hoje é o Sr. Marco Martins, comandante do quadro de honra dos Bombeiros Voluntários de Óbidos e vogal da direção da Escola Nacional de Bombeiros. Bem-vindo e obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado. Esta nossa gravação surge pouquíssimo tempo após o apagão em Portugal e, portanto, é um tema incontornável e eu começaria por perguntar precisamente como é que se gera uma situação deste tipo. Antes de mais, quero agradecer o convite que me foi formalizado. É com muito gosto que volto aqui ao ISEC, onde tive a oportunidade de completar um conjunto de estudos académicos muito relevantes e respondem completamente à questão. Claramente, toda a gestão de crise está envolvida num conjunto de processos que visam antecipadamente a vertente da prevenção e da mitigação de um risco, depois toda a preparação para que a resposta seja o mais eficiente possível. Portanto, aqui, o maior desafio nesta tipologia de eventos passa pelo planeamento prévio daquilo que pode acontecer e pela preparação. E o que nós constatamos é que, de facto, isto é um caso incomum. Portanto, não temos um registro que nos possa trazer algum histórico que obrigatoriamente vai nos dar aqui alguns processos de lições aprendidas, processos de melhorias, e torna-se mais difícil responder a algo que não é comum. Contrariamente àquilo que nós fazemos no nosso dia-a-dia, onde estamos já formatados para uma resposta mais eficiente, tudo aquilo que é fora do normal acaba por ser mais difícil de gerir. Portanto, penso que a forma mais assertiva de responder a esta tipologia de eventos acaba por ser uma preparação adequada, através de um planeamento que visa percebermos o que é que pode acontecer. Acontecendo uma vez, é mais fácil agora planear por uma segunda vez. Tivemos também um caso paradigmático com o Covid e, portanto, é um evento que acaba por ser muito complexo, tem muitas dificuldades naquilo que é a gestão dos recursos humanos e materiais e, em particular, há um aspecto que é muito relevante, que é a capacidade de comunicação e informação da população. Foi um dos aspectos que ainda hoje está a ser avaliado, o que é que correu bem, o que é que correu bem para poder ser melhorado. Exato, que é precisamente uma das situações que se tem falado muito, criticado até, é a questão da comunicação. Acha que de facto falhou aí alguma coisa na parte da comunicação? Eu tenho a certeza que há um caminho muito grande para melhorar neste âmbito. E também é algo que faz parte deste ciclo da gestão de emergência. A comunicação de emergência é ainda um dos fatores que precisa de ser melhorado, quer na componente operacional, quer na componente académica. Acima de tudo, é algo que é fundamental hoje em dia, com os recursos que existem, que muitas vezes acabam por também ser afetados, foi o caso em concreto. Portanto, os meios de comunicações habituais foram afetados pela falha de energia e os sistemas de redundância são muito reduzidos. Portanto, isto foi mais um momento em que foi possível constatar um conjunto de constrangimentos que vai permitir que agora, novamente no planeamento, completando aquelas 6 fases do ciclo de gestão de emergência, na fase de reabilitação, que é a última fase, até voltarmos novamente à prevenção, se possa trabalhar muito nesta vertente da redundância, ou seja, quando algo que é comumente usado falha, temos de ter um complemento que possa responder às necessidades. E a comunicação de emergência é algo que é fundamental. Apesar de toda essa complexidade, desculpa, que falou, mesmo assim, acha que a resposta que foi dada foi boa, foi positiva, podia ter sido melhor? Sim, claramente podia ter sido melhor. Qualquer evento que surja, nós, na sequência da sua análise, constatamos que é possível fazer melhor, mas, obviamente, no fim de ter ocorrido, há mais tempo e ponderação para fazer uma análise mais talhada, contrariamente àquilo que é a antecipação. E, portanto, podia ter corrido melhor. No entanto, há fatores que são desfavoráveis. Portanto, o período de tempo, a janela de tempo, não foi muito prolongada. Portanto, em alguns municípios ainda foi possível restabelecer energia durante o dia. Se fosse mais prolongada, aí sim, iríamos ter constrangimentos muito significativos, em particular naquilo que é o abastecimento de combustível às infraestruturas críticas, nomeadamente os hospitais. E aí podíamos ter uma situação muito mais complexa. Felizmente conseguiu-se reverter num espaço temporal aceitável, digamos assim, e o impacto não foi muito significativo. Agora, há um conjunto de lições aprendidas muito significativas para que consigamos ter efeitos de redundância mais eficientes e trabalhar muito a questão da comunicação de emergência, que é algo que ainda está muito fragilizado, digamos assim, neste contexto. Não só neste evento em particular, mas, digamos, em situações de acidentes graves e catástrofes, acho que é isso que faz sentir muito. Portugal não está preparado ainda para enfrentar este tipo de situações? Não, preparado está, não está
como nós eventualmente desejaríamos que tivesse. Eu até posso afirmar que não há nenhum país do mundo que esteja autonomamente preparado para responder a uma tipologia onde o impacto perante as pessoas, bens, património, ambiente, seja muito significativo. Portanto, nós temos uma preparação, temos um conjunto de planos, temos um conjunto de normativos legais que define quem é que faz o quê. Há um que eu não posso deixar de referenciar, que é o Sistema Integrado de Operações de Inspeção e Socorro, o SIOPS, que contempla um conjunto de organizações, quer institucionais, quer operacionais, que respondem a esta tipologia de missões. Agora, há sempre fatores a melhorar, em todos os aspectos, e, portanto, por isso é que nós temos um sistema integrado, que quando não conseguimos responder com os meios e com os recursos nacionais, temos ainda a oportunidade de recorrer aos recursos internacionais, e, felizmente, temos um mecanismo europeu de proteção civil que nos dá aqui uma ajuda bastante significativa num cômputo geral. Neste aspecto, eventualmente, até podia ser, se prolongasse no espaço do tempo esta situação, podia ser uma situação a ponderar, era pedir ajuda internacional com recursos energéticos que estão contemplados já no mecanismo de proteção civil. Até porque isto, quando aconteceu, as pessoas, claro, começaram a falar, muitas sem saber, como o meu caso, por exemplo, e as previsões iniciais até apontavam, eventualmente, para a possibilidade de ser dias, de 100 dias. Portanto, perante esse cenário, ou possível cenário, até acabou por ser uma resposta muito rápida. Exatamente, ou seja, uma das informações que eu acabei por obter, o pior cenário estava a prolongar-se até 5 dias. Isto logo no início, portanto, por volta das 13 horas, o apagão deu-se por volta das 11h33, se a memória não me falha, e as primeiras notícias que eu fui absorvendo, pelas 13 horas, 14, já não me recordo e não sei precisar, havia um pior cenário de prolongamento até 5 dias. E depois há aqui outro aspecto importante que eu há pouco não falei, daquilo que é a comunicação de emergência, que são as falsas informações, chamadas fake news. E isso leva também que as pessoas muitas vezes agem por impulso. O que aconteceu junto daquilo que foi o abastecimento de recursos para que as pessoas possam estar com autonomia durante algum espaço de tempo, e nós preconizamos que o ideal é termos autonomia para 72 horas, para 3 dias, com os kits de emergência, fez com que essas falsas notícias alterassem os comportamentos. E esse impulso de recorrermos aos supermercados em particular e também às bombas de combustível cria aqui constrangimentos. E, portanto, dentro da comunicação de emergência, da comunicação de crise, há aqui esses fatores todos que têm que ser considerados e que, na verdade, não correu tão bem como podia correr. Pois é, isso cá voltamos outra vez àquela questão da comunicação. Se houvesse uma comunicação mais efetiva ou mais, não sei, que evitasse essa corrida desenfreada e sem sentido, não é? Aos supermercados e às bombas de gasolina. Não é? Claramente. Há bocado estava a falar, aliás, no planeamento. É essencial haver um bom plano para combater este tipo de situações. Sim, ou seja, previamente. Nós, no âmbito da proteção civil, onde o principal agente de proteção civil é os bombeiros, estamos formatados para responder a um conjunto de tipologias de evento muito abrangente. E todas elas estão integradas num planeamento. Planeamento esse que está instituído em diretivas operacionais nacionais, que são diretivas nacionais que depois revertem em normas e procedimentos operacionais e que nos permitem antecipadamente prever o que é que pode acontecer para que a resposta seja o mais eficiente possível. Portanto, e dentro daquilo que é o ciclo de emergências, nós, na preparação, que é a fase antes da resposta, fazemos um conjunto de exercícios, formações, treinos operacionais, que visa identificar se o planeamento que está instituído para aquele tipo de missão está ou não eficiente e de acordo com as necessidades. É um facto de se podia fazer mais e melhor, não há dúvida nenhuma. No entanto, é uma ferramenta imprescindível para que a resposta seja eficiente. Caso contrário, se a gente respondermos sem termos uma capacidade prévia de interpretação dos riscos que estamos expostos e daquilo que pode acontecer, os resultados são bem piores, claramente. Eu, pessoalmente, fiquei com esta ideia e já tinha ficado na altura do Covid também, que apesar de todas as limitações, toda a complexidade da situação, a boa resposta assenta muito na pessoa, digamos assim, no voluntarismo dos profissionais de saúde, da proteção civil. Estarei correto a pensar assim? O que faz a diferença em qualquer tipo de resposta, independentemente da tipologia da missão, é a capacidade que os recursos humanos têm para poderem resolver todos os constrangimentos que vão identificando naquilo que é a missão que é confiada. Ou seja, isto para dizer que quanto mais qualificado for o profissional ou o voluntário
que exerce as funções com o profissionalismo que é exigido, estamos a falar de bombeiros, melhor é o resultado. E, portanto, é por isso é que nos bombeiros há uma aposta muito significativa naquilo que é a formação diferenciada. Não só uma formação generalizada que consiga cobrir aquilo que são as diretrizes inerentes às missões que são confiadas, mas também uma formação especializada. Porque hoje nós não conseguimos ter um indivíduo que seja especialista em tudo. Portanto, aquilo que nós procuramos, nos bombeiros em particular, e também um pouco na proteção civil, é que haja áreas específicas de intervenção e de resposta, onde os indivíduos, os recursos humanos, sejam diferenciados para a resposta. E aquilo que são as equipes multifuncionais e também multissetoriais vai permitir exatamente isso. Isto para dizer que quanto mais qualificada for o indivíduo, for a pessoa, for o operacional, for o bombeiro, melhor é a eficiência da resposta. E é isso que se permite fazer naquelas 3 fases que antecedem a resposta. Na prevenção, na mitigação e na preparação. Onde são integrados os treinos, etc, etc. Falou nessas 3 fases, precisamente, que eu estava a pensar. Nessas 3 fases são todas igualmente importantes ou há alguma que seja mais importante e que funcione como o pilar das restantes? Todas têm um grau de importância similar. Aquilo que difere depois na análise da resposta, não é só da resposta, mas na análise de todas as intervenções que começam na prevenção e acabam na habilitação, é que nós temos tendencialmente a dar maior peso à resposta, porque é aquela que é mais evidente. Porque as primeiras 3 fases quase não se veem. E são essas fases que os serviços de proteção civil, nos diversos níveis, nacional, regional, subregional e municipal, devem trabalhar. E nós não nos focamos muito nisso. Nós estamos muito vocacionados, que tem a ver com a nossa cultura, para a resposta. Temos claramente, tendencionalmente, de dar mais importância à resposta. Mas não deve ser assim. Nós devemos ter uma capacidade de trabalhar mais naquilo que é prevenção, mitigação e treino, portanto, aquilo que é preparação, desde o planeamento, a execução do que está incutido nas diretivas, nas normas que está associado ao planeamento, no treino, na instrução, na formação, depois vai permitir que a resposta seja mais eficiente. E depois ainda conseguimos ter mais debilidade, na minha opinião, nas 2 últimas fases, que é na recuperação, ou seja, garantir que após o evento, pós-evento, que nós conseguimos pôr as pessoas, em particular, em condições que lhes permita ter alguma qualidade de vida. E a última, a reabilitação, que é garantirmos que tenhamos melhores e mais condições comparativamente àquela que tínhamos antes do evento. Portanto, e estas 2 fases são também muitas vezes esquecidas. Em particular a reabilitação, porque é o momento em que nós temos a oportunidade de, no âmbito do ordenamento de território, no âmbito dos recursos humanos e materiais, prepararmos mais e melhor comparativamente àquilo que tínhamos antes do evento, que é fundamental. Quando se pensa, por exemplo, num bombeiro, pensa-se numa pessoa super capaz, com uma grande capacidade física, mas também de resiliência. Há alguma preparação específica? Essas pessoas têm que ter alguma característica específica para conseguir ter um desempenho, ou isso trabalha-se? Há aqui esses 2 fatores que se complementam. Um deles está associado com a capacidade que é inata à pessoa de querer voluntariar-se para desenvolver algo em prol de outros, nomeadamente na proteção de pessoas, animais, bens, património e ambiente. Isto está intrinsecamente associado à pessoa que tem essa vontade de altruísmo e abnegação para fazer algo diferente em prol dos outros. Depois há outra parte, que é hiperponderante, que é capacitar essa pessoa com esses valores, com esses princípios, com essas capacidades, digamos assim, para poder exercer as missões que são confiadas. E como há pouco disse, para ser bombeiro voluntário, no mínimo tem que ter um conjunto de competências para responder àquilo que são as necessidades do dia-a-dia, nomeadamente naquilo que é a emergência pré-hospitalar, no combate aos incêndios, transporte de doentes urgentes, não urgentes, e mais um conjunto de panóplias de missões que nos são confiadas. Portanto, nós preparamos para a generalidade. A partir do momento em que ele é qualificado com essa formação para ingressar no Corpo de Bombeiros, começa a ter formação diferenciada, porque há bombeiros que são muito vocacionados para o pré-hospitalar, para a emergência pré-hospitalar, e especializam-se nessa área, tiram o curso de tripulante de ambulância de socorro, tripulante de emergência pré-hospitalar. Também temos médicos, enfermeiros nos bombeiros.
Depois há outros que são muito vocacionados para o combate a incêndios, nem sequer pensam em fazer pré-hospitalar porque se virem um bocado de sangue desmaiam. Estou a ser um bocado... Claro. E então acabam por se especializar nos incêndios, alguns deles nos incêndios rurais, florestais, outros mais para os incêndios estruturais. Depois temos ainda outras valências, como é a questão do mergulho, nos salvadores, salvamento em grande ângulo, matérias perigosas, enfim. Há um conjunto de especificidades muito grandes, onde aí sim nós temos que procurar as pessoas com mais aptidão, sejam inatas nesse sentido e que tenham depois a capacidade de serem, acima de tudo, capacitadas para aquela missão, porque ou elas fazem com a ambição e, acima de tudo, com a vontade de quererem fazer, ou então, se forem por obrigação, o efeito não é muito eficiente, digamos assim. Portanto, normalmente, essas pessoas que são diferenciadas no socorro acabam por procurarem essa especialidade porque sentem o gosto pelaquela missão e depois acabam por ser capacitadas com a formação adequada para desempenhar essas funções. Porque são funções muito exigentes. Eu vi, por exemplo, no seu LinkedIn, entre as suas competências está mergulho, montanhismo, combate a incêndios. Portanto, tem que ser uma pessoa, de facto, bem preparada para enfrentar este tipo de situações. Sim, de facto, eu sempre, desde muito cedo, portanto, eu entrei nos bombeiros com 15 anos, já vão 34 anos associado a estas áreas multidisciplinares que os bombeiros acabam por abranger, e depois fui experimentando um pouco de cada uma dessas áreas. E, obviamente, consegui, ao longo destes anos, adquirir um conjunto de competências que me permitiram, acima de tudo, crescer muito enquanto pessoa, que isso é muito importante, mas também enquanto profissional. E depois conseguimos conjugar esta componente da missão que nos é confiada com a componente pessoal. Ou seja, eu acabei por fazer mergulho recreativo e, inclusive, até sou instrutor de mergulho recreativo, ou amador, como queremos chamar. Atividades outdoor acabam por estar todas relacionadas com os bombeiros, desde espeleologia, montanismo e até mesmo paraquedismo, que eu também faço paraquedismo, muito por aquilo que vivi no âmbito dos bombeiros. E, portanto, uma coisa está relacionada diretamente com a outra, porque nós adquirimos essas competências nos bombeiros, ou pelo menos através dos bombeiros, e depois levamos para a nossa vertente mais pessoal, que infelizmente já não consigo fazer com tanta regularidade como fazia no passado, claramente. Já me falou há pouco um bocadinho disto, de qualquer maneira, volto aqui e gostava de lhe perguntar se há especialistas consoante o tipo de situação que se enfrenta, seja um incêndio, seja uma situação como esta, seja uma guerra, enfim, ou uma pessoa nesta área deve, se calhar não de forma especializada, mas saber atuar em qualquer cenário. Sim, nós, como há pouco fiz referência, nos bombeiros, somos formatados no sentido de adquirirmos um conjunto de competências básicas para o desempenho das nossas missões, nomeadamente percebermos que tudo está associado à nossa organização, ao nosso sistema, depois sabermos concretamente todos os equipamentos e materiais que usamos para um conjunto generalista das missões que são confiadas, sabemos fazer primeiros socorros, portanto, a emergência pré-hospitalar, como é óbvio, nós prestamos socorro não só à população que servimos, mas também às nossas equipas, a nós próprios. Depois temos outra vertente, que é o salvamento rodoviário, que é para estabilizar as vítimas que acabam por estar associadas aos acidentes rodoviários, que são, de facto, uma tipologia de missão muito comum. Depois temos mais duas áreas globais, que é os incêndios florestais, ou rurais, como agora chamamos, e os incêndios estruturais. Portanto, isto é o mínimo para que nós possamos ser bombeiros, desempenhar as nossas funções de bombeiros. A partir daqui, começa a haver a tal diferenciação, a tal especialização. Portanto, eu tenho que estar preparado para aquilo que é o transversal às missões de proteção e socorro, e depois, quando há uma especificidade de uma determinada missão, existem os elementos mais diferenciados, mais especializados para aquela missão. Portanto, quando tenho um incêndio rural, um incêndio florestal, eu tenho um conjunto de ações diferenciadas no posto de comando, a comandar um setor, a comandar um grupo, a fazer reconhecimento e avaliação da situação, a coordenar as operações aéreas, e aí já são ações diferenciadas, já são bombeiros que têm uma formação específica para desempenhar aquelas funções e que vão exercer aquela função. Depois elas estão todas conjugadas umas com as outras, porque elas dependem umas das outras. E, portanto, nós basicamente atribuímos competências que são globais e depois diferenciadas consoante a tipologia da missão.
Isso encaixa numa pergunta que uma aluna aqui do ISEC Lisboa nos enviou, que é a Alessa Brerda, e que ela pergunta o seguinte: o que é necessário para ser bombeira, tanto a nível físico como emocional? Há pouco eu não falei na questão psicológica. De facto, nós, nos bombeiros, naturalmente fazemos uma seleção que visa uma entrevista, a pessoa manifesta interesse em ingressar no Corpo de Bombeiros, nós temos que perceber porquê e, naturalmente, conseguimos identificar um conjunto de competências psicológicas que são importantes naquilo que é o ingresso do Corpo de Bombeiros. Paralelamente, temos depois a componente técnica, ou seja, para ser bombeiro precisamos obrigatoriamente ter idade compreendida entre os 18 e os 45 anos, se quisermos ingressar num Corpo de Bombeiros e integrar a carreira de bombeiro voluntário. Portanto, podemos ingressar com os 17, mas quando tivermos 18 podemos ter então ingressar na carreira de bombeiro voluntário. Obrigatoriamente temos que ter no mínimo 225 horas de formação, que passam por 5 grandes áreas: a organização de serviços de bombeiros, um módulo; tecnologias de materiais, outro módulo; a parte de emergência pré-hospitalar, socorrismo, outro módulo; o salvamento rodoviário, outro módulo; combate a incêndios urbanos, outro módulo; e o 6º módulo, o combate a incêndios rurais ou o combate a incêndios florestais. E, portanto, no final desta formação, o bombeiro, o candidato a bombeiro ou bombeira, neste caso a gente classifica como estagiário, ingressa na categoria de bombeiro terceira. Tem um estágio obrigatório, em regime de complementaridade, integra as outras equipas que respondem às missões de proteção e socorro, e a partir daí adquire a competência para ser bombeiro. Depois, a partir daí, tem uma carreira que vai desde o bombeiro terceira até a chefe, que lhe vai dando um conjunto de competências diferenciadas para as diversas missões que são confiadas e que, de facto, permite-lhe ter essa diferenciação naquilo que é a graduação. Depois ainda temos o quadro de oficiais bombeiros, que é uma outra carreira complementar ao do bombeiro voluntário, e ainda temos o quadro de comando, aí é uma carreira já mais paralela à do bombeiro voluntário. Mas, de uma forma global, para ser bombeira, é preciso claramente ter essa vontade e essa ambição, ter o perfil, e depois adquirir um conjunto de competências técnicas, através da formação, que o capacita para desenvolver essa missão. Portanto, mas são estes indicadores. Depois ainda temos outra vertente para aqueles bombeiros que querem só dedicar a uma determinada área, que são a carreira de bombeiro especialista, que já podemos ir alargar até aos 55 anos de idade, em que a pessoa vai só dedicar a uma área específica, como a questão do mergulho, do pré-hospitalar, combate a incêndios, segurança contra esse edifício, os psicólogos, os médicos, os enfermeiros. Portanto, há uma panóplia muito significativa de especialidades que podem ser integradas nos corpos de bombeiros. Estamos a caminhar para o verão, apesar deste tempo que não tem, Exato. mas provavelmente e infelizmente também vamos bater outra vez com o flagelo dos incêndios, que acontece todos os anos, e vocês, bombeiros, vivem isso bem na pele. O que é que seria preciso, se é que é possível dizer isso, para pelo menos mitigar esta situação? Uma vez mais, voltamos àquilo que é o ciclo de gestão de emergência. Nós concentramos muito na resposta, ou seja, se nós fizermos uma análise avaliativa daquilo que passa nos órgãos de comunicação social no que diz respeito aos incêndios, apenas vimos 99% do que é feito na resposta. Ou seja, quando há grandes incêndios, o que é que os bombeiros em particular e os restantes agentes de proteção civil fazem? E, na verdade, aquilo que muitas vezes é oculto e tem que ser trabalhado é a prevenção, a preparação e a mitigação do risco. E nós melhoramos, confesso, de uma forma significativa nos últimos anos, em particular desde 2017, onde se percebeu claramente que a componente da prevenção e mitigação do risco tinha um impacto muito grande naquilo que é depois a resposta. E, portanto, acho que nós aí ainda temos muito para fazer no que diz respeito à prevenção, à mitigação, em particular, e também depois à preparação. Mas a prevenção e a mitigação do risco é claramente algo que nós temos que apostar seriamente, e aqui a Proteção Civil tem um papel preponderante. Aliás, a Proteção Civil é muito mais relevante naquilo que é a sua missão nesta parte da preparação e também na prevenção e mitigação do risco do que propriamente na resposta. A resposta está muito direcionada aos bombeiros em particular e outros agentes de Proteção Civil, mas a Proteção Civil tem, a nível municipal em particular, tem que trabalhar muito nesta vertente da prevenção e da mitigação do risco. E, obviamente, aqui há um conjunto de ações que estão já preconizadas no âmbito daquilo que é a legislação que se encontra em vigor, que
tem a ver com a gestão do combustível, com a questão da prevenção e da comunicação do risco, uma vez mais, entronca aqui também a sensibilização e informação pública, que é uma das competências muito relevantes da Proteção Civil, além do planeamento, além daquilo que é as medidas preventivas, as medidas mitigatórias, a sensibilização e informação pública é muito relevante para que as pessoas tenham consciência do risco onde estão associadas, em termos do seu local, onde estão nas suas comunidades, e de facto esse é fundamental. E é um trabalho que não se vê, e não sendo visível não tem grande impacto. Aquilo que se vê é realmente a resposta, e então nós temos aqui num paradigma que está inverso. Aquilo que nós íamos dar mais relevância, mais visibilidade até pelos órgãos de comunicação social, devia de ser a parte da prevenção, da mitigação e da preparação, para que a resposta fosse mais eficiente e, obviamente, havendo menos ignições, havendo menos fogos, naturalmente não há tanta visibilidade naquilo que é a comunicação dos órgãos de comunicação sociais. Exato, e muitas vezes cá comenta-se porque as pessoas não sabem exatamente como é que se processam as coisas e às vezes dizem coisas que se calhar não fazem sentido, não é? Comandante, fez aqui o mestrado em Riscos e Proteção Civil, aqui no ISEC Lisboa. Exato. Que importância teve essa formação académica para si? Eu, além do mestrado, tive a oportunidade de tirar a minha licenciatura em Engenharia e Proteção Civil também aqui. Portanto, o meu ciclo de estudos de nível superior começou aqui e está agora a desenvolver-se noutra instituição de ensino superior, através do doutoramento, que também está vocacionado para esta vertente da Proteção Civil. E, de facto, o mestrado teve um impacto muito significativo, não só pelos conteúdos adquiridos no âmbito daquilo que é o programa de estudo, digamos assim, mas também pelas oportunidades que nós, ou que nos são, acima de tudo, dadas com a comunidade científica. Esse é o impacto mais relevante. Portanto, nós somos envolvidos no meio onde a comunidade científica tem uma importância muito significativa naquilo que é o efeito prático da aquisição do conhecimento. Ou seja, nós conhecemos professores diferenciados e especializados em determinadas áreas, permite-nos abrir uma porta de proximidade naquilo que é a busca do conhecimento científico, permite-nos também, acima de tudo, relacionarmos com outras pessoas, outros estudantes que estão em meios diferenciados e que nos vão dar uma informação complementar à nossa e também alguma experiência no âmbito profissional que se complementa com aquilo que são as nossas atividades. São pessoas de diversas entidades, oriundas de diversos fatores e que, ao congregarmos uns com os outros, partilhamos muito conhecimento e experiências. E depois todo o trabalho académico no âmbito daquilo que é a pesquisa, da investigação, que nos faz-nos muito crescer e, acima de tudo, produzir um conjunto de produtos académicos que depois podem ser implementados na prática como normativos, diretivas e, acima de tudo, linhas orientadoras para que quem decide, porque nós temos sempre pendentes do poder de decisão, poder político e também operacional, possa fazer uso daquilo que é o nosso estudo, a nossa investigação, o trabalho que desenvolvemos e que acaba por ser muito relevante. Eu agora tenho tido uma experiência muito significativa no meu doutoramento, onde eu preciso procurar muitos artigos científicos para fundamentar um conjunto de princípios que pretendo desenvolver na minha tese e, claramente, a Proteção Civil, comparativamente a outras temáticas, está muito carente de estudos científicos que nos permitem fundamentar aquilo que são os nossos ideais, as nossas teses e que acaba, comparativamente aos outros países da Europa, onde eu felizmente consigo ter um conjunto de informação muito mais diferenciada, nós estamos ainda num patamar muito abaixo daquilo que se faz pela Europa, já para não falar dos outros países desenvolvidos, como o Canadá. Encontra alguma explicação para isso? Encontro é a cultura que nos está associado ao nosso país, ou seja, nós, no âmbito da proteção civil, e a experiência internacional que eu tenho tido a oportunidade de absorver, diz-nos que nós somos um pouco reativos naquilo que vai acontecendo no nosso dia-a-dia e que depois vamos procurando encontrar soluções. Enquanto os outros países da Europa são muito proativos, no âmbito do planeamento, no âmbito de prevenção, no âmbito da mitigação e também da preparação. E, portanto, a nossa cultura de segurança, comparativamente com os países nórdicos, escandinavos em particular, é muito baixa, mesmo muito baixa. Se falarmos com os Estados Unidos, Canadá, Austrália e outros países do Oriente, onde eu também tive a oportunidade de estar,
então aí a diferença é muito, muito significativa. Eu tive a oportunidade de estar na Coreia do Sul, a frequentar uma formação e fiquei impressionado com o nível da literacia, da cultura que eles têm no âmbito da segurança, completamente diferenciado. E, portanto, tem muito a ver com a nossa cultura. Felizmente, nos últimos anos, com a oferta académica de nível superior que tem surgido, aumentámos significativamente. No entanto, ainda estamos muito aquém daquilo que é desejado e que são, e acima de tudo, que são as nossas expectativas. Devia reforçar-se a aposta nessa área, então, na parte académica. Sim, muito, muito. Nós devíamos procurar claramente a investigação e o estudo académico para suportar aquilo que é a nossa necessidade de resposta operacional. Faz muita falta isso. Entre a parte profissional tão exigente, a parte académica, sobra tempo para lazer, para tempos livres, para estar com a família? Muito pouco. Tenho que confessar que desde há 3 anos para cá tem sido muito difícil de gerir o tempo, porque, pronto, além de estar na Escola Nacional de Bombeiros, ainda estou em termos de voluntariado na Liga dos Bombeiros Portugueses, como vice-presidente, no Observatório Português dos Bombeiros. Depois tenho as atividades culturais no âmbito de associações, eu também faço parte. E, em particular, o doutoramento é aquilo que me tem ocupado bastante tempo. Eu acabei por deixar de exercer as funções de comandante no quadro ativo para ter também mais disponibilidade para me concentrar no doutoramento, porque vou ter só mais um ano pela frente, portanto, já estou no 3º ano, está quase a acabar o 3º ano, e, portanto, resta muito pouco tempo para estar com a família, porque já não consigo exercer atividades de tempos livres. Não tenho memória nos últimos 3 anos de ter exercido uma atividade de tempo livre como habitualmente fazia, o mergulho, a parte do desporto, eu praticava futebol com regularidade, a parte do montanhismo. Isto é algo que já não faço há muito tempo e, de facto, o pouco tempo livre que eu tenho acaba por ser para ler artigos científicos associados ao doutoramento e depois estar com a família, que são quem mais sofre no meio de toda esta panóplia de atividades que eu tenho e que, de facto... E que é um pilar importante, não é? Sim, claramente. E eu reconheço, de facto, que quem mais sofre com toda esta atividade que eu exerço no âmbito profissional e académico acaba por ser a família, mas também quando nos conhecemos já havia este histórico, portanto não é nada de novo. E, portanto, já sabia o que eu contava. Exatamente, é um bocado por aí. A nível profissional, já teve alguma situação mais delicada? Eu já tive muitas situações em que os cenários foram muito preocupantes, em particular no âmbito dos incêndios rurais. Tive em cenários muito complexos, no Haiti, recordo-me, de facto, foi aquele mais marcante, aquele impacto que visualmente ver milhares de vítimas amontoadas no meio da estrada, edifícios totalmente destruídos, foi algo que impactou muito, mas que não afetou em termos psicológicos, nem em termos profissionais. Portanto, já tinha alguma resiliência, não foi por aí. Senti um impacto também muito significativo em 2017, nos incêndios de Pedrógão, onde o cenário era muito menos dantesco em termos de impacto, de mortes, mas estando no meu país, observando um enorme número de vítimas mortais naquelas condições, não foi fácil assimilar aquilo que tudo estava a acontecer e gerir toda a parte emocional e teve um impacto muito grande. E depois, naturalmente, em incêndios florestais, várias vezes, onde submetemos a riscos de querer perceber o comportamento dos incêndios, estarmos expostos em permanência à análise daquilo que é a propagação de incêndios, somos submetidos a determinados caminhos que acabamos por nos expormos a um determinado risco e só quando estamos lá é que percebemos que não devíamos ter feito isto, vamos encontrar soluções para reverter a situação e, felizmente, até hoje, quer enquanto comandante de operações de socorro, quer enquanto bombeiro na atividade que me foi confiada, nunca tive nenhum acidente relevante e muito significativo que pudesse em causa a minha integridade física, felizmente. Felizmente, exatamente. Quando era criança, era isto que sonhava ser? Não, confesso que eu só comecei a perceber a minha inaptidão que eu tinha para com os bombeiros quando familiares meus e amigos, alguns familiares e amigos, estavam nos bombeiros e eu estava na escola. Portanto, a minha escola era em frente aos bombeiros e já estamos a falar numa escola quando eu tinha
10, 11 anos de idade, começava a ter a percepção daquilo que os bombeiros faziam, porque ouvia muitas vezes a sirene, ouvia com regularidade os veículos dos bombeiros a saírem para ocorrências e começou-me a despertar alguma vontade de perceber o que era bombeiros. E depois eu estava em muitas atividades, eu desde muito novo que exerci atividades sociais nas diversas áreas, desde o futebol, também fui músico durante muitos anos, depois ingressei para os bombeiros e, obviamente, houve uma determinada fase da minha vida em que eu tive de decidir o que é que queria, porque não tinha tempo para tudo. E acabei por deixar a música e deixar o futebol, jogar futebol federado, e acabei por deixar de jogar futebol porque concentrei muitos bombeiros. Inclusive, em 1996, acabei por exercer a atividade profissional de bombeiro. Fui trabalhar para os bombeiros em Óbidos. Ingressei em 1992 e depois, em 96, já era bombeiro profissional, digamos assim. Designava-se por bombeiro assalariado, na altura. E, portanto, comecei a perceber o que é a verdadeira essência dos bombeiros quando, de facto, percebi que era preciso muita dedicação, muita disponibilidade para cumprirmos aquilo que é o serviço voluntariado, os chamados piquetes. E então não dava para tudo. Acabei por sair do futebol, acabei por sair da música e fiquei concentrado nos bombeiros. E claramente, hoje tenho consciência que foi a melhor opção que eu fiz. Porque os bombeiros deram tudo aquilo que me permitiu ser a pessoa que sou hoje, nos diversos níveis, na vertente pessoal e na vertente profissional. E é uma escola não só técnica, mas também de vivência humana ímpar. Eu já passei por diversas atividades sociais e em nenhuma delas eu senti aquilo que senti nos bombeiros, que sinto nos bombeiros e que nos dá uma contrapartida muito significativa, não só na vertente pessoal, mas também na vertente profissional. E, portanto, eu percebi que gostava dos bombeiros a partir do momento em que ingressei nos bombeiros e que nunca mais saí, portanto, e que, de facto, fez muita diferença naquilo que foi a minha escolha profissional, na minha escolha académica e naquilo que sou enquanto pessoa no dia-a-dia, em termos de vivências, claramente. Disse-me que jogou futebol a nível federado? Sim. Jogou em que clube? Joguei no Óbidos, aliás, comecei no Futebol Clube das Caldas, depois joguei no Óbidos Sport Clube, depois acabei no Valcovense, que é uma equipa do município de Mambarral. E jogava em que posição? Jogava a meio campo, era médio centro, era a posição que eu mais gostava. O organizador do jogo. Um bocadinho por aí. E era bom jogador? Procurava ser. E era bom jogador? Não sei se era bom, é difícil classificar, mas eu gostava muito de jogar futebol, Eu tive um percalço muito significativo na altura em que eu estava muito a crescer, cheguei a jogar na Federação Distrital de Leiria, mas depois, aos 17 anos, foi-me gostar de uma leucemia linfobástica aguda e depois a partir daí tudo mudou. Portanto, acabei por perder um conjunto de competências físicas, não só técnicas, em que tudo mudou, mas mudou para melhor. Portanto, eu vejo sempre o aspecto positivo naquilo que nos acontece menos bom e, portanto, cresci muito após a minha doença. Pois, deve ter sido uma situação bem complicada. Foi, claramente. Eu estava nos bombeiros, portanto, e isto foi em 1994, e os bombeiros continuaram a ser o meu suporte. Daí eu ter dito há pouco que sou a pessoa que sou hoje muito por causa dos bombeiros. E tenho uma paixão muito grande pelos bombeiros, porque, em termos pessoais e profissionais, permitiram-me crescer em todos os níveis. E, portanto, como nada na vida acontece por acaso, aquilo tinha que acontecer e permitiu-me crescer muito enquanto pessoa e enquanto profissional. E na música? Falou-me na música também? Sim. Tocava algum instrumento específico? Sim, tocava trombone de varas. Era um instrumento de base, embora eu tocasse outros instrumentos, mas aquele foi um instrumento que eu toquei durante muitos anos. Ainda hoje gosto muito de música, vou praticando em casa, guitarra, às vezes piano, mas nada que se compara àquilo que fazia antigamente quando tinha 12 anos, 13, em que fazia com regularidade vários concertos, participei também numa orquestra ligeira. Gostava muito da música, mesmo muito, mas não é possível fazer tudo. É não dá para tudo, não é? Ok. Quando pensa naquela fase mais antiga, quando era criança, que memória é que lhe vem passa a redundância, que memória é que lhe vem à memória? Qual é a sua primeira memória que tem? Muito associada ao futebol. Ou seja, eu recordo-me desde muito novo que todo o meu percurso de adolescência, de criança e adolescência, foi dedicado ao futebol. Eu era um apaixonado pelo futebol, depois a seguir ao futebol complementou-se a música e só a seguir à música é que veio os bombeiros. Mas o futebol sempre foi, na minha infância, aquilo que mais me marcou. Porque nós, nos anos, finais dos anos 80, princípios dos anos 90, tínhamos um grupo de amigos muito restrito à nossa comunidade de Óbidos, a aldeia do Vivi, que se chama Pinhal,
Pinhal-Dobitz, não tínhamos nada que se compara àquilo que existe hoje em dia em termos de recursos para nos estarmos a usufruir do tempo livre, telemóveis, computadores, não havia absolutamente nada disso. Então toda a nossa atividade geria-se no âmbito daquilo que era a prática do futebol. E, portanto, foi aí que eu também cresci, a praticar o futebol, e depois acabei por ir para o futebol federado. E houve um momento de transição que foi quando fui para os Bombeiros. A partir do momento em que fui para os Bombeiros, foi claramente quando deixei o futebol de parte e comecei a concentrar-me muito nos Bombeiros, porque eu entrei para os Bombeiros enquanto profissional em 1996 e a partir daí toda a minha atividade profissional foi diretamente ou indiretamente associada aos Bombeiros. Portanto, estive como técnico de segurança e saúde numa empresa durante só um ano, depois fui para a Escola Nacional de Bombeiros enquanto formador, saí da Escola Nacional de Bombeiros, fui para a Força Especial de Bombeiros, atualmente Força Especial de Proteção Civil, depois para o Comando Nacional de Operações de Socorro da Autoridade Nacional de Proteção Civil, agora a Autoridade Nacional de Proteção Civil, a seguir para a Proteção Civil Municipal e agora, novamente, Escola Nacional de Bombeiros enquanto diretor. Portanto, desde 96, a minha atividade profissional sempre foi direcionada à proteção e socorro. Uhum. Se fosse possível voltar um tempo atrás, 20 ou 30 anos, o que for, mudaria alguma coisa no seu percurso? Dificilmente, porque eu sinto-me e costumo dizer que sou um afortunado, porque desde sempre a minha atividade profissional sempre vocacionou para aquilo que eu gostava e gosto de fazer. E, portanto, muito dificilmente, e tive a oportunidade para o fazer. Eu, na altura que estava na Escola Nacional de Bombeiros, enquanto técnico de formação, recebi um convite de uma multinacional muito interessante, aliás, em termos de investimento ia ganhar o dobro daquilo que estava a ganhar na escola e conseguiram-me convencer para ficar na escola. Obviamente deram-me outras condições que na altura não tinha e, portanto, muito dificilmente eu mudaria. Às vezes, nos dias menos bons, eu ainda penso, se eu tivesse um setor privado, tinha retornos económicos muito maior do que tenho agora, não tenho dúvidas nenhumas, porque eu tenho um conjunto de competências no âmbito da segurança contra incêndios e outras que me poderia disputar outras oportunidades no privado, mesmo a nível internacional, também tive essa oportunidade de trabalhar para outras entidades a nível internacional, mas nunca o quis porque eu sempre me senti muito confortável. E nos momentos em que me senti menos confortável, daí eu ter dito há pouco que nada na vida acontece por acaso, vem sempre um indicador que nos permite mudar. Isto aconteceu nos bombeiros, aconteceu na escola, aconteceu na Força Especial de Bombeiros, não. Mas aconteceu na Proteção Civil, aconteceu no Serviço de Proteção Civil e, portanto, há sempre um momento, um indicador, um sinal que nos diz que temos que mudar. E, felizmente, sempre mudei para aquilo que me preenche enquanto pessoa e enquanto profissional. Portanto, nesse aspecto eu sou claramente um afortunado, muito grande mesmo. Estamos a chegar ao final da nossa conversa. Eu ia colocar apenas uma de perguntas que eu coloco a todos os meus convidados iguais, são perguntas muito diretas, e que é o seguinte: pedir-lhe uma comida que aprecie. Eu gosto tanto de comer, é tão difícil. Mas vou dizer uma que pode ser um bocado difícil de entender, mas que ainda hoje tenho grandes memórias e que degusto com um prazer diferente, que é ervilhas com ovos calfados que a minha mãe faz, que mais ninguém consegue fazer. Também gosto muito. E uma bebida? Eu não gosto de bebidas alcoólicas, por aquilo que pareça, até tenho um irmão que é enólogo, produz imenso vinho, sou muitas vezes gozado por ter realmente uma possibilidade de gostar de um conjunto de vinhos e acabo por não gostar de vinhos. Portanto, a bebida que eu mais gosto é água, claramente, é aquela que eu bebo com mais frequência. Um filme ou uma série? Filmes, tenho imensos, mas costumo dar nota de um. Para mim, transmite um conjunto de valores e princípios, que é o filme que nós conhecemos, que se chama A Vida é Bela. E já vi esse filme por diversas vezes e há um conjunto de sinais e de valores associados à família em particular, que eu dou muita importância à família. Eu felizmente tenho uma família muito abrangente, tanto só da parte da minha materna a minha mãe tem 7 irmãos e irmãs, o meu pai tem 4 e, portanto, na sequência disso tenho uma panóplia enorme de primos. Felizmente convivemos todos em regime de muita proximidade uns com os outros. E, portanto, a parte familiar, para mim, é a base de sustentabilidade para a nossa forma de ser e estar, e quando nós temos menos bem, são eles o nosso ponto de abrigo. Portanto, e esse filme mostra valores, princípios e, acima de tudo, atitudes de âmbito global, de âmbito pessoal, que se nós nos concentrarmos bem na mensagem que transparece,
e num personagem que, independentemente de todas as adversidades, consegue ter um espírito de alegria, de bem-estar e de união familiar, que é extraordinário. Portanto, depois há muitos outros, eu gosto imenso de filmes, eu sou um cinéfilo por natureza, mas aquele sempre me particularizou e é aquele que mais marca entre muitos outros. Mas sim, se tivesse que escolher um, escolhi A Vida Real. Ok. Falando na música, portanto, uma música. Também imensas músicas. Eu gosto muito de música clássica. Presentemente tenho em memória o concerto dos Coldplay que tive a oportunidade de ver em Roma, que de facto transmite mensagens muito, muito grandes, mas não tenho nenhuma música que eu possa dizer que esta é a minha música. Aliás, até posso fazer aqui referência a uma, porque está no meu perfil no Facebook, que é a música da Marisa, que fala do melhor de mim, ou seja, aquilo que cada um de nós tem de melhor, e essa música acaba por ser também um enquadramento de que o dia da manhã é um novo dia, nós temos de estar preparados para as adversidades, temos de estar, acima de tudo, com a capacidade de resiliência para ultrapassarmos os constrangimentos que o dia a dia nos provoca, e o melhor de mim, o melhor de nós está sempre para vir. Portanto, nós no dia a seguir podemos ser mais e melhores do que fomos no dia de hoje. É um bocado por aí. Vou só aqui fazer um parênteses neste encadeamento, porque falou no Facebook e eu vi uma frase que tem na sua página e que lhe precisamente pedi para comentar ou para explicar, que diz o seguinte: é preciso perder para depois ganhar, e mesmo sem ver, acreditar. É a música da Marisa que eu estava há pouco a referenciar. E são esses os valores, ou seja, nós acabamos diariamente e de uma forma permanente estarmos sujeitos a um conjunto de impactos que a sociedade nos submete. E nós, se não tivermos essa capacidade de perceber o que é que fazemos menos bem para podermos melhorar e corrigir, para fazermos mais e melhor amanhã, acabamos por não nos conseguirmos sentir bem com nós próprios. Eu tenho um lema de vida que é próprios alios. Próprios alios significa em prol dos outros. Eu sigo muito uma cultura que é a cultura Ubuntu. Ubuntu é uma cultura da África do Sul, portanto surgiu em África do Sul, e que diz: eu sou o que tu és, ou nós somos aquilo que os outros são. E acaba por ser esse o princípio. Portanto, nós acabamos por nos envolver entre todos, não conseguimos viver isoladamente, nós cada vez mais precisamos uns dos outros para estarmos em consonância com a vida, com os princípios que nós estamos associados, e tudo o que fazemos, por mais que possa ser individualidade, acaba por ser um reflexo sempre para os outros. Não há nada que nós possamos fazer que seja egoísta ou egocêntrica, que nós conseguimos só concentrar em nós. Os outros, direta ou indiretamente, acabam por ser refletidos naquilo que nós somos, naquilo que nós aprendemos, naquilo que nós fazemos. E é um bocado por aí. Eu recentemente estive também em Timor, e há uma frase que eu também usei no meu Facebook, e que diz que resistir é vencer. E nós todos os dias somos sujeitos a um conjunto de constrangimentos, de dificuldades. Hoje a crítica é algo que é comum. As redes sociais, então, é uma toxicidade que já me fez deixar de usar as redes sociais para não me deixar envolver por essa toxicidade. E, portanto, hoje temos de ter a capacidade de ter a seletividade daquilo que nos faz bem e aquilo que nos faz bem. Eu trabalho muito também com inteligência emocional e, de facto, é importante nós conhecermos a nós próprios, sabermos quais são as nossas capacidades, e só depois disso é que conseguimos perceber os outros, as suas reações, aquilo que eles também podem nos dar de bom, e separar aquilo que eles nos podem dar de menos bom. E esta vertente de gerir as emoções é muito, muito importante. Eu vivo muito nessa perspectiva, também tirei muita formação para isso, trabalho muito nessa vertente e de facto tenho sentido muitos resultados naquilo que é o estudo daquilo que são as nossas emoções, de gerir as nossas emoções, para não estarmos sujeitos aos impactos negativos que cada vez mais a sociedade nos submete, em particular pelas redes sociais e outras, em termos profissionais, em termos pessoais, em todos os lados. Algum livro que eu tenha marcado? Muitos. Portanto, o último livro que eu li foi o Hábitos Atómicos. E reflete muito isso. Ou seja, nós devemos procurar exercer um conjunto de atividades que se tornam depois hábitos que refletem esses valores que eu há pouco disse. Ou seja, que nós consigamos dar o melhor de nós a cada momento, mas absorver dos outros aquilo que eles têm de bom. E ter a capacidade de perceber aquilo que as outras pessoas com que nós nos envolvemos nos podem prejudicar.
Porque há um estudo que revela que nós somos a média das 5 pessoas em que convivemos. E, portanto, se nós escolhemos conviver com um conjunto de pessoas abaixo da nossa mediana, nós tendencialmente vamos seguir aquele caminho. Então devemos procurar pessoas que nos trazem mais valias àquilo que nós somos, que estejam num nível superior de conhecimento académico, científico, cultural e outros que possam envolver, em que nós nos revemos que nós queremos chegar. E, portanto, só assim conseguimos crescer. E esse é um indicador que eu também procuro em permanência, estar junto daquelas pessoas que podem ser uma mais-valia para comigo, para eu aprender com elas. Porque se eu estiver junto daquelas pessoas que não me acrescentam mais nada, a tendência é eu estagnar ou regredir. Se eu procurar pessoas que me possam dar e a crescer mais e melhores conhecimentos, eu tenho tendência a melhorar. Daí, voltando novamente ao princípio, o estudo académico ou a formação académica de nível superior vai-nos dar estas, além da parte técnica, vai-nos dar estas competências pessoais e sociais, que é estar junto de pessoas que têm muito para nos dar a nós. Embora nós também vamos dar a elas, mas elas também vão nos dar a nós. Foi uma das coisas que me procurou sempre manter neste estudo académico. Eu, quando acabar o doutoramento, certamente irei procurar algo mais para fazer, porque eu sou saciado pelo saber. E sinto que posso dar aos outros aquilo que os outros dão a mim ou proporcionam a mim. É um bocado nessa perspectiva. Uma cidade? Tantas também. Roma. Posso dizer Roma porque tem uma componente cultural que me absorveu muito. Portanto, eu visitei Roma no âmbito da música, portanto, ainda era músico na altura. A banda de Óbidos visitou uma banda com género em Roma e, de facto, proporcionaram-nos uma visita a Roma. Uma visita que, além de ser uma visita guiada, levou-nos a pontos fulcrais de Roma. E eu percebi Roma, que foi uma dinastia e que foi um império há uns anos atrás, também ela teve momentos altos, momentos baixos e adaptou-se àquilo que é a vida. E de facto a Roma tem uma história fantástica. Gosto também muito de Paris, onde já visitei várias vezes e mais recentemente estive em outras cidades que me marcaram muito. Tóquio, uma delas pelo aquilo que é a cultura, gosto muito. Também estive num nível muito diferenciado em Timor, que me marcou imenso pela resistência, pela resiliência, pelo aquilo que é a capacidade deles terem do pouco fazerem muito. Outros países como São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Moçambique, Angola já está num nível diferenciado e portanto há cidades e locais que têm indicadores que depois me permitem perceber as diferenças que existem no mundo. Não só naquilo que é a cultura, na componente social, na componente pessoal, na componente técnica, que são muito diferenciadas, mas todos têm muito para dar a cada um de nós. E isso tem sido a maior experiência que eu tenho tido em termos de oportunidades que me têm sido concedidas para poder estar a circular pelo mundo, é o facto de se perceber que, independentemente de haver heterogeneias muito significativas entre cidades, entre países, todos eles têm muito a dar-nos a cada um de nós. Isso é um facto. Praia ou campo? Praia, claramente praia. Cinema ou teatro? Cinema também, gosto muito de cinema. O que o faz rir? Eu sou uma pessoa que me ri com muita felicidade, mas o que me faz rir é o bom humor que cada uma das pessoas que me envolvem têm e, acima de tudo, a capacidade de conseguirem, de toda a envolvência que estão associados, terem uma piada, terem um sentido, um bom senso de humor, porque hoje em dia o sorrir, o rir é algo que traz energias muito positivas e molda muito aquilo que são as gestões das emoções. Quando nós conseguimos trazer uma energia inerente a uma emoção que é favorável, a felicidade, o bem-estar, a alegria, nós somos contagiados. Quer queiramos, quer não, somos automaticamente contagiados. Há vários estudos que demonstram exatamente esses indicadores que eu estou a dizer. E, portanto, eu gosto muito de conviver com pessoas divertidas, com pessoas
consigam ter um bom sentido de humor, porque nós conseguimos ser mais e melhores e estarmos bem com nós próprios e com os outros quando existe claramente boa capacidade de sorrisos, de improvisos e, acima de tudo, de estarmos bem de uns com os outros, claramente. E o que o faz chorar? Eu tenho uma dificuldade muito grande em gerir as emoções inerentes àquilo que é a injustiça, em particular. Todos os filmes que eu vejo onde a parte do sofrimento, da injustiça, da incompreensão está subjacente, eu choro com muita felicidade, tenho que admitir. Não posso negar que um filme dramático me faz chorar muito facilmente, porque eu consigo transmitir para mim aquilo que é a mensagem que o filme dá a transpor. E eu sempre tenho a oportunidade, vejo filmes, revejo e revejo filmes. A minha esposa diz-me várias vezes que não me compreende como é que eu consigo ver um filme 5 vezes. É verdade, eu consigo ver um filme 5 vezes. E em todas as vezes que eu vejo esse filme, consigo obter uma informação diferenciada que não tinha obtido na anterior e consigo chorar com muita felicidade, porque eu consigo emocionar muito facilmente, em particular com as injustiças sociais e com as pessoas que não conseguem ter aquilo que pretendiam adquirir por razões várias que não são as profissionais, que não são as económicas, muitas vezes, e que o mundo é muito ingrato. O mundo é muito ingrato porque quem tem tudo e consegue chegar às necessidades básicas não valoriza, e quem não tem nada e não tem capacidade de chegar às necessidades básicas tem uma capacidade de resiliência que só quem passou alguns momentos junto delas é que consegue entender isso. Eu estive nas cheias em Moçambique em 2019, vivi muito isso, no Haiti vivi muito isso, em São Tomé e Príncipe vivi muito isso, em Timor vivi muito isso, e sinto-me incapacitado não de poder fazer mais e melhor para aquelas gentes que têm um espírito de solidariedade que é imensurável, que têm um espírito de resiliência que nós não conseguimos valorizar porque não temos a consciencialização daquilo que eles passam no dia a dia, e que eu tenho, felizmente, a capacidade de os entender, de perceber e de dar valor a determinadas coisas que vivi, que hoje, no dia a dia, me fazem ver de uma forma diferente. Ou seja, eu tenho muita sensibilidade quando falo com pessoas mais carenciadas, em todos os níveis, porque tenho a empatia de perceber o que é que eles podem estar a sentir. Porque já vivi um pouco, não tem nada a ver com aquilo que eles vivem no dia a dia, mas já vi um pouco daquilo que eles também passaram e viveram. Exatamente. Chegamos assim ao fim deste episódio. Um agradecimento a quem nos acompanhou, um agradecimento especial ao Comandante Marco Martins.